bom dia, boa tarde a todos vocês. O que eu trouxe hoje para vocês aqui? O que a gente vai falar hoje? Hoje, observando, estudando, vendo o que eu poderia estar trazendo aqui para vocês, eu pensei muito sobre um tópico, tá? Um tema bem forte, bem abrangente, bem legal e que acomete muito e muitas pessoas, principalmente, creio eu, que a gente está trabalhando muito hoje na questão do Covid-19, né? Que a gente está trazendo muito essas questões hoje, imunidade e outras coisas, mas não é só isso, a gente tem muitas coisas mais profundas com relação a isso, e uma delas que eu quero trazer para vocês aqui é sobre a culpa, né? Oi, mãe d'água, seja bem-vindo. Deixa eu ver se eu aumento vocês aqui, eu não sei se está bom para vocês, está tudo bem aqui para vocês, está tudo bem, em ordem? Que a gente está aqui, olha ali e vai encaixando. Mas é isso. Para isso, o que eu trouxe, né? Uma das Bíblias sagradas que eu tenho, bem legal, e que eu sempre gosto de compartilhar, trazer para todos, pontos de vista, como eu falo, né? Como naturopata, como terapeuta holístico, como observação desse um todo mesmo, mestre aqui dos reikis, essa energia vibracional, não tem como a gente não olhar um todo, tá? E esse um todo que eu falo de olhar, e a Bíblia que eu trouxe aqui para vocês hoje, um tema que eu vou falar é sobre esse livro do nosso grande mestre Dalai Lama, chamado A Arte da Felicidade. Tá? E eu peguei um tópico aqui bem legal, que é o tópico da culpa, certo? Então eu vou ler aqui um pedacinho do que é, e aqui a gente já vai vou te trazer um ponto de vista, eu como terapeuta, como que eu gosto de trabalhar, como eu trabalho principalmente com os clientes, e porque isso aqui ele é muito forte, né? E até um dos pontos que ele coloca aqui, se você consegue identificar isso, se você consegue passar por esse processo, se você consegue resolver realmente essa questão, é onde traz aqui que é a transformação do seu sofrimento. Tá? Então, acho que isso é um dos tópicos, um dos pontos que todo mundo sempre pede, ou busca, ou quer, que é justamente isso. Como que eu consigo transformar o sofrimento? Que é uma das coisas, eu acho que mais pesadas aí, que nós como seres humanos carregamos, nós não conseguimos realmente resolver essa questão, nós não conseguimos muitas vezes lidar, porque muitas vezes também não nos foi apresentado, e todas as bases que nós temos aí, não só dos nossos pais, ancestrais, o que seja, mas como humanidade mesmo, são poucos, são raros os momentos que a gente ouve falar sobre isso, que nos é mostrado, ensinado como lidar com isso, e só realmente quando você passa por um processo mais terapêutico, uma questão que você está olhando mais profundo, que você consegue enxergar um pouco com outros olhos, com uma outra óptica, certo? Então, o que ele traz aqui da culpa, tá? Ele traz que a culpa é um produto de um mundo imperfeito, porque todos nós somos imperfeitos e cada um de nós fez algo de errado, tá? Então, assim, se nós somos imperfeitos e estamos nesse mundo imperfeito, só daí já seria um ponto positivo e crucial para a gente quebrar, tá, esses excessos de padrões, paradigmas, um monte de coisa que tem, que nos acerca essa questão de nós termos que ser perfeitos. Perfeitos para quê? Perfeitos para quem? Tá? E quando a gente começa a observar isso e querer quebrar essa questão de ser perfeito, a gente começa a nos olhar com outros olhos, olhar com um olhar diferente acerca de quem realmente somos nós. E quando a gente começa a assumir, quando a gente começa a observar, quando a gente começa a aceitar que sim, nós não somos seres perfeitos, aí já começa o primeiro passo para a nossa cura, o primeiro passo para a nossa reconexão, o primeiro passo para a gente começar a trazer o melhor de nós. Por quê? De novo, todos nós somos imperfeitos.
né? Isso é uma das coisas que é muito colocada, principalmente sempre foi muito moldado na questão nossa com os nossos pais, que a gente sempre observou e viu os nossos pais como os nossos heróis. Não que não sejam, tá? Não que a gente não tenha que olhar assim. A gente tem que sim olhar, observar, porque sem eles nós não estaríamos aqui. Ponto. Porém, eles não são os detentores de toda a verdade, da verdade universal e de tudo. E aí o que começa a pegar? Principalmente também quando começa a pegar uma idade de compreensão, ou ficar um pouquinho mais velho, o que seja, a gente começa a ver o quê? Que eles também são seres humanos normais, como nós, cheios de defeitos, cheios de imperfeições, e aí é um momento que a gente também fica meio que sem chão na vida. Por quê? Porque a gente observa aquele super-herói, aquele super-pai, aquela super-mãe, que ele é um ser que tem defeitos assim como nós. E aí o que acontece com isso? Muitas vezes a gente entra nesse processo de frustração e aí a gente começa a adentrar muito nessa questão nossa de culpas. Por que culpas? Por que a gente entra nesse processo de culpa? Porque a gente entra, como diz aqui no texto, a gente entra no remorso. O que é o remorso também? São coisas que muitas vezes a gente deixou de fazer, ou a gente deixou de se posicionar, ou deixou de trazer a nossa essência. Por quê? Porque aquela visão que a gente tinha daqueles mestres, líderes e tudo mais, quando a gente vê que eles são pessoas normais, que são pessoas que têm erros também, que são pessoas como nós, há um pouco dessa desilusão, e aí junto com isso vem essas frustrações, junto com isso vem toda essa percepção de que, nossa, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter... O diferente, o melhor que eu falo é assim, eu poderia ter expressado mais a minha emoção naquele instante, naquele momento, e eu acabei deixando muitas vezes de lado, porque no meu processo de se sentir inferior ou naquela visão hierárquica, né, que se tem, né, da parte lá de cima, descendo, e eu como filho, eu sou lá de baixo, eu não posso falar aqui na roda dos pais, eu não posso falar aqui na roda dos tios e nas pessoas um pouco considerado mais, nos graus mais elevados, tá? Então, para quebrar isso, né, quando se quebra isso dentro da gente, há esse tormento louco de que a gente poderia ter continuado ou acreditado naquela nossa intuição, naquela nossa energia essencial, naquilo que vinha de dentro. E aí a gente começa a adentrar um pouco nesse processo, né, de autopunição, de autoflagelo, né, que aqui é onde mostra, é um dos principais pontos que ocasiona realmente a abertura daquele buraco que leva a gente cada vez mais para baixo. Por que isso? Porque a gente acaba com isso deixando de colocar o outro lado, deixando de enxergar isso como uma questão positiva de amadurecimento e evolução, e aí a gente mais ainda acaba se colocando lá para baixo. E aí entra esse processo de culpa, essa culpa de que minha decisão foi errada, essa culpa que deveria ter feito melhor, essa culpa de que eu poderia X, Y, Z, e nada, tá tudo certo, tá tudo perfeito como tem que estar. Tá certo? Então, o fato de a gente amadurecer, o fato de a gente compreender, o fato de a gente enxergar com os outros olhos, não quer dizer que toda aquela gratidão, todo aquele processo de respeito que a gente tinha, isso também não tem que se perder. A gente tem que continuar com essa questão, porém, a gente junto com isso está acordando, despertando para trazer aquela nossa essência, aquele despertar nosso de dentro para fora, aquela autonomia nossa, porque todos nós aqui somos seres únicos, seres autônomos. Uma lei que rege isso é a lei de ação e reação, certo? Então, tudo aquilo que nós estamos doando e fazendo, automaticamente o universo ele trabalha junto para que nos transmita isso de volta, no retorno e assim sucessivamente.
E aí a questão da culpa, se eu me sinto culpado, se eu me puno por essas questões, se eu continuo adentrando cada vez mais nessa autopunição, vibracionalmente eu vou estar abaixando minha vibração, minha energia, e aí como que eu vou realmente conseguir enxergar a verdade? Como eu vou conseguir fazer a transformação desse sofrimento, certo? Então, culpa, essa palavra ela é muito forte. Culpa é uma questão assim das entranhas mesmo, porque ela traz lá de dentro muitas e muitas e muitas informações, porque a culpa em si, ela está na nossa vida desde o nascimento, de quando éramos bebês, porque muitos ainda acreditam que o bebê ele não sabe de nada, o bebê é inconsciente. Não, todos nós a partir do momento ali do óvulo fecundado, e tudo isso já começa o início de uma infinidade de informações do homem, da mulher, do pai, da mãe, de tudo mais, certo? Então, o que acontece com todas essas memórias? A gente vai absorvendo, ou vai absorvendo no físico, vai absorvendo no emocional, mental e assim sucessivamente, tá? Então, para os que estão chegando agora, Selma, tá? E a Lima, a Tânia, oi Tânia, estou falando aqui sobre a questão da culpa, tá? Então, vou ler o texto inteiro aqui para vocês, tá? Para já adentrar de novo nessa pincelada que eu já estava trazendo, que é assim, vamos lá, vamos ler inteiro e a gente já esmiuça dentro dele, tá? A culpa, tá? A culpa, produto de um mundo imperfeito. Todos nós somos imperfeitos. Cada um de nós fez algo de errado. Há coisas que lamentamos, coisas que fizemos ou que deveríamos ter feito. Reconhecer nossos erros com um verdadeiro sentido de remorso pode servir para nos manter na linha da vida e pode nos estimular a corrigir nossos erros quando possível e dar os passos necessários para agir corretamente no futuro. Porém, se permitirmos que nosso remorso degenere, transformando-se em culpa excessiva, se nos agarrarmos a lembranças das nossas transgressões passadas, como a contínua atitude de censura e ódio a nós mesmos, isso não leva a nenhum objetivo a não ser o de representar uma fonte implacável de autopunição e de sofrimento induzido por nós mesmos. Certo? Compreenderam? O que eu trouxe aqui? Olá, Alê, seja bem-vinda. A culpa. Por que a culpa ela vive? Por que a culpa ela tem tanta força e tanto poder? Porque nós alimentamos ela. Certo? Então, como que a gente transforma desse sofrimento? Não alimentando mais. Como que eu não alimento isso? Como foi informado aqui. Se eu tenho uma questão X, certo? Que foi passada, que já passou isso, aquilo. Se eu fico remoendo, se eu fico ali constantemente colocando deveria ter feito assim, deveria ter feito assado, nossa, como eu fui rude, como eu fui mal, como eu fui grosseiro, como eu fui isso, aquilo, outro, constantemente eu estou alimentando. Constantemente eu estou alimentando essa culpa. E aí, consequentemente, como eu falei já aqui no início, vibracionalmente a gente só está, ladeira abaixo. E não só isso, qualquer outra coisa que venha acontecer ao redor, conforme a gente fica constantemente alimentando isso, a gente acaba que até acreditando que a gente é tão ruim assim. Se a gente não observa também que nós somos ruins assim, aí entra aquele outro nível. Eu começo a colocar essa culpa no outro, E o outro que eu falo são as pessoas próximas. E não só essas pessoas próximas, vamos um pouco mais além. Aí a gente começa a acusar Deus, começa a colocar a culpa nos orixás, começa a colocar a culpa em toda a divindade que a gente crê. E aí nesse instante, nesse momento, a gente acaba descrendo porque a gente acha que eles deveriam fazer, proteger, ou isso, aquilo, outro. E de novo, eles já fazem isso constantemente, principalmente aqui dentro.
Porém, se nós constantemente alimentamos esse processo ruim, rude e negativo, somos nós mesmos que estamos criando isso. Nós estamos criando essa prisão através das nossas próprias censuras, dos nossos próprios ódios, certo? De novo, Covid-19, o que ele está trazendo, o que ele trouxe para a gente? Principalmente nessa questão aqui de censura e ódio. Era uma coisa que estava muito latente, muito forte nos últimos tempos. Com tudo isso, vamos focar num ponto só? Vamos focar no ponto de ser felizes e sobreviver? Olha quantas mudanças já andam acontecendo, justamente por causa disso. A gente ainda vê questão de ódio que a gente fica, ou censuras, ou outras coisas. Por quê? Porque sempre tem pessoas que são diferentes e vão querer tirar vantagem sobre a situação, ou, como a última questão que nós tivemos aí, principalmente em São Paulo, que praticamente é o epicentro aqui de toda essa questão, das limitações de movimento. Pronto, isso é uma censura. Cadê meu direito de ir e vir? Que bom, bacana, mas cadê o direito de o outro se sentir ou estar saudável? Porque essas pessoas, por não saber muitas vezes a realidade dos fatos, ela pode estar ali, ela pode estar transmitindo, contaminando, mas ela está no direito dela de ir e vir. Então muitas vezes essa ignorância pessoal de olhar para si, de se conhecer, que acaba gerando isso. E aí tem até uma frase forte que é contra isso, que eu já observei, já vi, que infelizmente é assim. Tem aquela questão, se não aprende no amor, aprende na dor, certo? Isso é muito forte. Mas tem pessoas ou algumas situações que estão trazendo assim. Se essa pessoa ela só vai começar a ter uma compreensão se isso acontecer com ela ou alguém próximo a ela. Infelizmente, é só assim que muitas pessoas elas acordam um pouco para a realidade, tá? Então, por que disso? Porque ela está muito calejada ali nessa questão negativa. Ódio, culpa, quem eu culpo? Eu tenho meus problemas, quem eu culpo? Eu culpo o governo. Eu tenho meus problemas, quem eu culpo? Eu culpo a criação dos meus pais. Eu tenho problemas, o que eu culpo? Minha mulher que me deixou, meu marido que me deixou. Eu tenho problemas, quem eu culpo? Essas crianças, como eu vi, essas crianças aqui vão acabar com a comida do mundo, ou essas crianças aqui, elas precisam voltar urgente para a escola porque eu não aguento mais. E essas crianças aqui, que muitas vezes essas pessoas estão falando, são os próprios filhos delas, certo? Então é uma recorrência aí de culpa em cima de culpa, passando de geração para geração, que muitas vezes também a gente se sente e fica sobrecarregado disso. Tá? E para a gente se transformar e sair desse sofrimento, a gente precisa parar de autopunição. A gente precisa parar de se flagelar tanto. A gente precisa parar de se punir tanto. A gente precisa parar de criar tanto peso e tanta negatividade assim para com a gente mesmo. Tá? Tem uma visão indígena, né, dos toltecas, que eles falam assim, que a gente precisa fazer as pazes com o guardião da morte. Aí você fala, nossa, que pesado. O que seria isso? O guardião da morte é aquele que leva, né, como eles chamam de mitotes, esses pensamentos, esses padrões embora. Então, se você tem amizade com esse carinha, ele vai levar isso embora, certo? Então, olha só, vamos levar esses padrões, esses mitotes, essas coisas ruins, negativas, embora. Vamos deixar elas irem embora. Essa é a visão, tá? Essa é a visão de fazer a paz com o guardião da morte, como a gente fala. Para justamente a gente quebrar esses juízes que foram moldados. Tem esses juízes que já vêm de geração em geração. Uma frase assim que já vai alertar e abrir para vocês essa compreensão. Faz o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido isso alguma vez na sua vida. Por quê? Esses padrões de imposição. E com isso, esses juízes eles são criados. Aí conforme a gente vai amadurecendo, crescendo, a gente não percebe, mas esses juízes já estão aqui com a gente. Como que eu percebo isso? Se eu vou fazer algo ali que eu sempre fui reprimido
pelos meus pais, quando eu vou fazer aquilo, meus pais nem tão próximos, eu vou fazer aquilo, eu já bate aquele receio, aquele medo, não posso fazer, pronto, é esse juiz que está aqui. Então os pais não precisam estar ali constantemente falando para você não faça isso, aquilo. Ele já fez isso durante anos, esse juiz ele já está moldado e criado. E é através desse juiz moldado e criado que muitas vezes você também não dá o passo posterior, você não vai além, você não vai adiante, porque você está preso nesses juízes. E um desses juízes se eu fizer aqui, o que eu vou receber? Uma punição. Então, para eu não me sentir punido, culpado, censurado dessa questão, eu não faço, simplesmente eu não faço. E aí eu fico preso de novo nessa culpa, certo? Então, fico preso na censura, fico preso no ódio, fico preso na autopunição implacável que eu tenho contra mim mesmo. Eu fico preso nesses padrões constantes, que o pano de fundo de tudo isso, ele traz várias máscaras, tá? Mas o pano de fundo disso é a palavrinha bem pequenininha chamada culpa. Então vamos quebrar nessa culpa, vamos nos libertar disso. Para isso, a gente tem que parar de se autopunir, se autoflagelar. Precisamos nos permitir dar o próximo passo sem culpa, dar o próximo passo para ir adiante sem essa sensação de estar sendo cobrado ou devendo algo para algo ou alguém. Tá? Isso daí são esses juízes criados. E a gente pode sim quebrar isso. Vamos quebrar isso com aceitação de quem é você, com aceitação de que você pode sim, com aceitação de que você, como ser humano, você é merecedor. Tá? Nós, como seres humanos, nós somos criados para ser felizes. Tá? Então, quando bater isso, coloca. Nós, como seres humanos, somos criados para ser felizes. Ponto. Quem ou o que está barrando isso em mim? É um padrão? É um pensamento? É uma repetição? O que é? Assim você vai começar a ter um pouco mais dessa autonomia de você com você mesmo. Assim você vai começar a quebrar aquele padrão de julgamento. Assim você vai começar a quebrar aquele padrão de culpa, de que está certo, o que está errado, como que é, como que não é. De novo, tudo está certo como tem que estar. E se você estar onde você está, você se colocou aí. Simples assim. Foi você que se colocou aí. Foi você que estudou demais ou estudou de menos. Foi você que fez demais ou fez de menos. Foi você que se dispôs, acreditou e fez, e foi você que não acreditou e não fez. Então tudo e sempre está aí, nas suas mãos, com você e em você. A culpa não é de ninguém. A única questão é, você tem que parar de criar isso, eliminar essa questão de culpa, julgamentos, ou que seja, e começar a trabalhar o quê? Se eu entro na autopunição, então utiliza essa energia numa polaridade oposta. Se eu estou numa autopunição constante, então eu vou me elogiar. Quem é que se autoelogia? Hoje, principalmente, difícil. Ninguém se elogia, está tão acostumado nesse consciente coletivo que ninguém se elogia, ninguém fala que estou bem, ninguém fala que eu sou merecedora, ninguém fala como eu sou bonito, como eu sou bonita. Ninguém olha no olho assim, bem pertinho, e fala isso para si mesmo, no espelho principalmente. Tá? E aí, com isso, qual é a culpa que os jovens hoje que ficam muitas vezes assim, constante na frente da telinha, gravando, tirando foto deles e um monte de coisa, que culpa eles têm que eles não estão presos nesse padrão? Certo? E contrapartida, eles também não têm que só ficar presos nisso, eles têm que vivenciar outras coisas. Por isso que é um encaixe, por isso que a gente está precisando desse encaixe, dessa compreensão do que somos, de quem nós somos e reconectar com a gente. E é só assim que a gente começa a quebrar a culpa, porque a gente vai descobrir
Da onde está vindo isso? Se a gente não cortar o mal pela raiz, ele não cessa. Se a gente não faz essa paz conosco mesmo, ou eliminamos isso, jamais a gente vai começar a dar um passo e se sentir realmente livre, tá? Porque o que mais vai culpa hoje as pessoas que estão dentro de casa tá vencendo uma conta e como que eu vou pagar? Tô sem dinheiro, não tô trabalhando, não tô rendendo. Ai, meu filho tá tudo em casa, e agora? Isso, aquilo, outro, o que eu faço, o que eu não faço? Eu sou uma boa mãe, eu não sou, eu sou um bom pai, eu não sou. Ah, eu sou uma boa esposa, eu sou um bom marido, o que eu sou? Então, olha só quanta autopunição constante que está fazendo um momento desse de reconexão com a gente ficar cada vez mais pesado, certo? Então, vamos eliminar a culpa. Vamos trabalhar a culpa com amor. Vamos curar a culpa com amor. Vamos curar a culpa com intenção positiva. Vamos curar a culpa com autoapreciação, não autodepreciação. E de novo, cada um é um ser maravilhoso, magnífico e único. Então você sim pode ser o seu melhor, uma vez que você começa a compreender isso e fazer as suas limpezas. Estamos no período disso. Limpeza, purificação, outono, ursa cinzenta, né, no xamanismo. Limpeza mesmo de dentro para fora, colocar o que não serve, colocar o que não presta, fazer as pazes com a gente mesmo e tirar esses pesos da culpa, peso que acaba com a vida da gente, peso que trava a gente, peso que faz a gente se sentir sempre um nada, um zero à esquerda ou um incapaz. E isso, o mundo de hoje, eu falo mundo de hoje que é o mundo moderno, porque depois disso é uma nova era que eu vejo sim que vai acontecer. Esse mundo de hoje não há mais espaço para isso, esse mundo de hoje não há mais espaço para tanta punição, tanta autopunição, tanta censura, tanto ódio, tanta guerra. Vamos viver. E para viver bem e em paz, vamos tirar as culpas. Tá certo? É isso, gente, que eu queria passar para vocês. Um pouquinho, tá, sobre culpa, porque dá pra gente fazer aqui um dia inteiro falando sobre, porque as histórias e tudo que a gente traz aí é muito vasto e muito grande. Então, vamos eliminar essas culpas com o nosso amor, com nossa pura intenção de ser um ser melhor. Como que eu vou ser um ser melhor? Não tem regra para isso, é só você ser você mesmo. Simples assim. Vamos ser nós mesmos e nós seremos um ser melhor. Essa é a palavra-chave e é isso que a gente consegue quebrar todas essas culpas, pré-questões de julgamentos e essa infinidade de questões que temos por aí. Tá certo? Gratidão a todos pela oportunidade. Espero que tenham gostado, tá? Hora Natural tá aí. Diariamente estamos aí fazendo e trazendo algumas ideias para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado.